A nós aqui, meus irmãos, dando continuação àquilo que nós tratamos naquele período, no primeiro domingo à noite de 2023. Nós tratamos sobre aquilo que foi a preparação do povo de Deus para atravessar o Jordão. E naquela época, meus irmãos, nós fizemos uma analogia e uma comparação com o ano de 2023. A travessia do Jordão comparada com a nossa travessia de um ano em que nós estamos aí ainda no fechar das cortinas de 2022. Estamos já em 2023. E aí, meus irmãos, aonde paramos? Que foi aquele povo que estava já do outro lado, além do rio. Nós vamos dar continuidade e indo com Josué lutar em Jericó e aprender com os seus acertos, aprender com os seus erros, e isso trazer para o nosso coração para que possamos dar continuidade à nossa caminhada diante dos desafios que temos em 2023. Se nós observarmos, meus irmãos, passaram 2 semanas já de 2023. E ele está batendo doído, meus irmãos. Ele sabe muito bem fazer com que seja um ano pesado para nós. Alguns ainda esperam, como tiveram aqueles brilhos dos fogos, daquele momento especial em família, mas a partir do momento que caiu aquilo, acabou aquele momento, diante de nós estava o dia 1º, diante de nós já estava a primeira semana, diante de nós já estava a segunda semana, e ele veio, e nós devemos enfrentá-lo. Como possamos analisar a vida de Josué e o povo de Deus agora, do outro lado do Jordão, diante de uma muralha a ser conquistada. Os irmãos lembram aqui que eu disse, né? Uma canção quando eu era adolescente, jovem, que era Vem com Josué, lutar em Jericó, Jericó. E quem lê Josué, o livro de Josué, na hora lembra da canção. Eu lembro dela. E nós, na época, quando nós éramos pequenos, ouvimos aquela história, como se fosse uma história, um conto, uma história, mas não é história bíblica, é a realidade. Alguns estudiosos dizem que aquilo ali foi um conto de fantasia, mas nós que cremos no poder de Deus, nós que cremos nesse Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, sabemos que houve um momento em que o povo de Deus estava diante de um mar e ele se abriu. Um povo de Deus que estava diante dele um deserto e ele foi vencido. Temos a certeza que diante de Deus, que tinha diante de um povo dele um rio a ser ultrapassado, e ele foi aberto. E temos certeza, meus irmãos, que diante do povo de Deus existia uma muralha e ela caiu. Mas, meus irmãos, devemos que ter a firme constância de realizar a nossa caminhada diante dos resultados, diante dos propósitos, diante daquilo que é os desafios para 2023. Constância, meus irmãos, é algo que deve sempre estar diante do servo de Deus. Ser constante. E nós vamos ver a definição, e nós vamos ver também aquilo que eu aprendo com a constância de Josué diante agora a terra prometida a ser explorada e conquistada. Nós sempre observamos, meus irmãos, que aquilo sempre é bonito, o rio abrindo, a muralha caindo, mas a preparação, tudo aquilo que aconteceu antes, demonstrou que Josué tinha constância em seus passos, e fez com que o povo de Israel também tivesse constância em seus passos também. E quando eles desviaram e tiveram inconstância, Deus não estava junto com eles. E eles caíram. E eles sofreram. Eles fizeram outras nações sofrerem. Eles fizeram as famílias deles sofrerem. E fizeram com que aquilo Deus olhasse para o outro lado. Então, meus irmãos, o texto de Josué, capítulo número 1, 6 a 9.
Texto conhecido dos irmãos, já pregado outras ocasiões, mas que fala muito ao nosso coração e diz muitas coisas quando nós olhamos o contexto e quando ele é aplicado agora, além do rio, além do Jordão. Essa direção de Deus a Josué deveria ser a constância na vida dele e na vida do povo de Israel. Eles deveriam seguir essa constância, eles deveriam estar sempre constante e lembrar aquilo que Deus disse a ele. Josué capítulo 1, 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Você que está em casa, possa estar abrindo sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, 6 a 9. Deus diz assim a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais, que lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obrigado, Senhor, porque tua palavra falou ao meu coração em primeiro lugar. Tratou, Senhor, áreas em meu coração que antes, Senhor, tinham inconstância, Senhor, e declaro, Senhor, no meu pecado, de às vezes aquilo que eu entrego ao Senhor, eu pego de volta. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. E aquilo que o Senhor plantou, me ensinando sobre constância, possa estar ensinando aos meus irmãos que estão aqui, nos propósitos eternos e divinos, de transformar uma nação poderosa e um povo separado seu. Nos abençoe, Senhor. Usa-me conforme a tua graça e a tua misericórdia, através do teu Espírito, a falar com liberdade. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Amém. A palavra, meus irmãos, constância, a qual nós observamos, ela tem uma conotação interessante, meus irmãos. Se nós olharmos, volta para mim, ela tem uma palavra com um significado de qualidade, de estado de natureza, daquilo que é constante e duradouro. Ela é persistente, ela tem obstinação, firmeza de ânimo, perseverança, fidelidade e lealdade. Uma palavra só. Observam, meus irmãos, que é um ser contínuo. Ele sempre faz aquilo que ele aprende e aplica aquilo em sua vida, e ele é contínuo. Não tem variação, não tem mudança e não altera conforme a vida passa ou os momentos chegam. Pode até ficar abalado de vez em quando, meus irmãos, mas ele tem constante em saber onde buscar e aquilo que ele deve fazer conforme aquilo que acontece em sua vida. E, na verdade, meus irmãos, ele é inalterável, invariável, imutável, uma pessoa fixa, permanente, uma pessoa estável, durável, perdurável. É uma pessoa que é eterna, leal e fiel, perseverante em seus caminhos, persistente, firme e tenaz, pertinaz, consistente. Uma pessoa assídua, obstinada, insistente, aplicado em seus caminhos e não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mesmo que assalte o seu coração momentos de dificuldade, ele sempre estará constante em perceber o erro,
voltar aos caminhos que antes eram errados, antes eram certos, para se adequar à sua constância com Deus. E ao cristão, meus irmãos, ter essa constância em seus atos é a melhor coisa a se fazer. Porque uma pessoa inconstante, até mesmo para se tratar, é difícil, meus irmãos. Já tratou com alguém inconstante? Uma pessoa que está sorrindo, outra hora não está, outra pessoa que realmente ela é fiel, outra hora não é. Ou às vezes está aqui, louvado seja Deus, que Deus possa nos abençoar, no outro dia ele já está cabisbaixo. Uma variação de humor terrível. E para o cristão, meus irmãos, isso é algo que não é legal, não é bom. E a Bíblia fala, meus irmãos, nesse capítulo número 1 de Josué, sempre quando eu leio o capítulo 1 de Josué, eu percebo um Josué que ele treme diante da sua responsabilidade. Se nós olhamos, meus irmãos, aquele homem era um homem de guerra, era um homem que andava junto com Moisés há muito tempo, experimentou tudo aquilo que Moisés fazia, e foi imposto sobre ele a responsabilidade de guiar o povo em uma constância que nos mostra o versículo número 6, 7, 8 e 9. Ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo, então seja constante em ânimo. E no versículo número 7 diz: tão somente, ele ainda enfatiza o que ele diz, a constância de mandamento. Ser muito corajoso, cuida de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. E a constância dela de não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Ele deveria mostrar constância em não desviar da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, e ouvir somente a Deus. Ele deveria ter esse sentimento em sua vida. A constância, meus irmãos, deve ser a marca da vida cristã. A marca do crente deve ser a constância. Nós olharmos, meus irmãos, em nossa jornada, ela deve ser constante. E essa é a melhor escolha para nós. E nós olhamos, meus irmãos, no primeiro domingo nesse ano, quando nós buscamos o relato bíblico, nós estávamos aqui, que nós olhamos o apêndice do momento, o ápice daquilo que viria a acontecer, que era a travessia do Jordão. E os meus irmãos, muitas pessoas, muitos pregadores, muitos estudiosos, muitos professores, aplicam sempre a travessia, mas esquecem da preparação que houve para a travessia. E nós trabalhamos o texto, nós ouvimos aqui junto com os irmãos, nós buscamos entender que aqueles homens se santificaram. Aqueles homens ficaram 3 dias olhando água, 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 água. Eles ficaram se preparando para a travessia. Ainda Josué diz: quando vires os sacerdotes e colocarem a arca da aliança, que era a presença de Deus, se levantarem e passar no meio do arraial, esse será o momento para que possais atravessar e vencer o Jordão. E outra, meus irmãos, eu acho interessantíssimo, meus irmãos, é que ele diz: fique um pouco afastado, porque vocês vão pisar em lugares que nunca pisaram. Vocês vão entrar em lugar desconhecido. Por isso, santifique-se, preparem-se, busque a Deus, se abstenha de coisas que são pecaminosas, para que vocês possam experimentar a ação de Deus em suas vidas na travessia do Jordão. Isso, meus irmãos, foi extraordinário. E a Bíblia diz que aquele o rio se deteve, a arca da aliança ficou no meio, e aquele povo passou a pés enxutos ao Jordão. Do outro lado, juntaram 12 pedras. Lembra, meus irmãos, do texto? Os irmãos que estavam aqui. Nós estamos falando do versículo do capítulo 1 até o versículo número 5. E que eles juntaram 12 pedras. Em Gilgal fizeram um altar do Senhor. E ali, meus irmãos, louvaram ao Senhor pelo favor de Deus em suas vidas.
E eles passaram pés enxutos aquele lugar. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que eles entenderam a preparação, eles buscaram a Deus, a ação que Deus ordenou, eles fizeram, e eles passaram o Rio Jordão, e do outro lado se lembraram da aliança que Deus fez com eles. Chamou aquele povo que ainda não entendia os feitos do Senhor, e era uma geração completamente nova, e circuncidaram aqueles que estavam ali, e fizeram a primeira Páscoa ali após o Jordão, dentro da terra prometida, e foram felizes. Os irmãos lembram, meus irmãos, que Josué, com sua responsabilidade, na madrugada daquele dia seguinte, ele se levanta para observar a terra que ele deveria conquistar. E meus irmãos, lá no capítulo número 5, os irmãos abram suas Bíblias, vamos ao texto. Os irmãos lembram que eu disse, meus irmãos, lá no versículo número 13, em que ora, estando Josué perto, capítulo 5, versículo 13, perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha em sua mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou e diz: meu senhor, ao seu servo. Respondeu o príncipe dos exércitos: Josué, descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Ou seja, meus irmãos, você está do meu lado ou do lado deles? Ele disse: nenhum dos dois. Eu estou daquele que faz a vontade de Deus com constância. Se você continuar da forma que está, estarei contigo. Fora isso, entregarei você nas mãos daquele povo que está ali. Mas ao contrário, meus irmãos, um Deus misericordioso é aquele que nós aprendemos e vamos aprender nessa noite. Em ato contínuo da convicção de que Deus estava no controle, como aprendemos naquele dia. E vencemos nosso medo da incerteza, e no final adoramos ao Senhor porque somos enxutos aos pés. E naquela ocasião de culto, meus irmãos, vimos como Deus foi constante e Josué foi constante em fazer a vontade de Deus. Nessa noite, meus irmãos, do que aprendemos naquele dia, nós vamos ouvir se realmente Josué foi constante e aplicar para a nossa vida. Aquilo que ele fez com constância e aquilo que ele não fez com constância. E errou, e mesmo errando, o Senhor teve misericórdia dele. Passa para mim. Em primeiro lugar, meus irmãos, tenhamos a constância para conquistarmos uma vida abençoada e abençoadora. O que é isso, meus irmãos? Ter uma vida constante, abençoada e abençoadora. Meus irmãos, Josué envia, lá no capítulo número 2, espias. Os irmãos voltem um pouco a palavra. E ele envia espias para observar a terra. Josué já havia observado a terra, porque Moisés, lá anteriormente, lá em Deuteronômio, em Números também fala, que diz que ele envia espias para observar a terra. E Moisés separa 12 para observar. Dos 12, meus irmãos, o relato de 10 foram terríveis. Se nós formos lá, nós vamos ser derrotados. Eles têm gigantes, são pessoas fortes. Não conseguiremos vencer aquele povo. De 2, meus irmãos, quem disse e enxergou de forma diferente aquela terra foi Josué, escola bíblica dominical, meus irmãos, e
Calebe, escola bíblica, Josué e Calebe. A eles, meus irmãos, diz: é possível, nós vamos vencer pelo poder de Deus, até agora experimentado em nossas travessias. Mas, meus irmãos, quando Josué, os irmãos vão ver que Josué sempre repete os feitos de Moisés em tudo, porque ele aprendeu com Moisés assim. E Josué, lá no capítulo 2 de Josué, ele envia espias para observar aquela terra. Se nós olharmos, meus irmãos, de Sitim, versículo número 1, ele enviou Josué, filho de Naum, 2 homens secretamente. Dessa vez foi diferente, né, meus irmãos? Quando Moisés enviou, ele buscou de cada tribo um homem separados para entrar na terra e observar. Dessa forma, meus irmãos, secretamente, Josué convida homens para ir a aquele lugar. Andai e observai a terra de Jericó. Então entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Deu-lhe notícia ao rei de Jericó: vem, essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens, as entregou, meus irmãos, os escondeu, e disse: em verdade que os homens vieram a mim, porém não sabia de onde era. Ou seja, meus irmãos, depois que os espias voltaram dessa missão, disseram a Josué aquilo que Raabe fizera a eles. E, meus irmãos, quando eles entraram em Jericó, no versículo 6, no capítulo 6, versículo de 1 a 27, eles, além de serem abençoados por aquele momento, eles abençoaram outras pessoas. Aqueles que estavam diante de Deus, entenderam o chamado de Deus para a vida deles e foram constantes em observar aquilo que Deus era para aquele povo. Raabe, meus irmãos, foi poupada pela ajuda que lhe deram os espias naquele momento. O que eu aplico, meus irmãos, nesse momento, é que quando o povo de Israel entrou em Jericó, além de serem abençoados pela constância em observar o poder de Deus em suas vidas, ele abençoou a vida de Raabe e aquelas outras, e a sua família inteira. Meus irmãos, o nosso caminho, nossa caminhada diária, em nossa constância de oração, em propósito de vida, em falar do amor do Senhor, além de abençoar a nossa própria família, pela constância que temos na presença do Senhor, as pessoas vão observar à sua volta e verificar que existe um povo separado por Deus. E você será testemunha da separação de Deus na vida para aquelas pessoas. Meus irmãos, andando para cá, vindo para cá para a igreja, os irmãos percebam que somente você empunhando a Bíblia e um terno, as pessoas observam que existem pessoas diferentes indo num domingo de sol, domingo quente, para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Os seus vizinhos, aqueles que trabalham com você, que são incrédulos, meus irmãos, mas observam que você é diferente, você é constante, mesmo que as situações sejam contrárias em sua vida. Os irmãos perceberam, meus irmãos, como Deus é com você? Em seu trabalho, em seu colégio, no seu ciclo familiar, ou até mesmo nas pessoas que estão à sua volta? Além de você abençoar, meus irmãos, a sua própria vida, você abençoa outras pessoas. Você não perde o controle.
Você demonstra o favor do Senhor àquelas pessoas. Raabe, meus irmãos, protegeu aqueles homens com um propósito maior de observar uma terra que era prometida a seus pais há muito tempo. Além de abençoar, meus irmãos, a sua própria vida com a graça de Deus em seu coração. E, meus irmãos, ela foi constante a observar e ajudar aquele povo que era estranho, mas que ela ouvia, meus irmãos, a dizer que era um povo que tinha o favor de Deus para a sua vida. E ela disse, quando esse dia chegar, quando vocês invadirem aqui, ela sabia, meus irmãos. Ela não falou o contrário. Vocês nunca vão passar por essas muralhas. As muralhas eram tão grandes, meus irmãos, que a Bíblia, alguns dizem que as pessoas moravam dentro dela. Vocês nunca vão subjugar essa situação que vocês querem. Com o exército que vocês têm, não vamos cair. Mas, meus irmãos, sabemos o textório. Olha o texto, meus irmãos, de capítulo número 6. E nós vamos ler, meus irmãos, e vamos verificar como eles foram constantes e a bênção sobre a vida deles e a bênção pela vida de Raabe. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada, por causa dos seus filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. E o versículo número 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: ora, entregarei a tua mão a Jericó e aos seus reis, e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeei a cidade, cercaram uma vez, assim fazei. E aqui nós vamos ver a constância, meus irmãos. 6 dias vão fazer assim. Eles sabiam disso. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca. No 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá dele, cada qual à frente de si. E, meus irmãos, eles assim fizeram. O relato do capítulo número 6 é extenso, mas eles tiveram, Josué quis escrever, meus irmãos, a cada passo que aconteceu e o que eles fizeram. No primeiro dia nós estávamos lá, nós rodeamos a cidade e ali fizemos. No outro dia estávamos lá, rodeamos a cidade, a arca da aliança no meio, os guerreiros na frente e o povo. E quando chegou no 7º dia, lá no versículo número 15, meus irmãos, 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes, tocaram o sacerdote a trombeta pela 7ª vez. Ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, tudo que houver nela. Somente, os irmãos estão no versículo 17, a prostituta Raabe viverá, ela e todos com que ela estiver em casa, porque escondeu os mensageiros enviados. Então somente guardai-vos dessas coisas condenadas, para que, tendo-nas vós condenados, não toqueis dela por coisa alguma, e não fazeis maldito no arraial de Israel, e os perturbeis. Porém, toda a prata e ouro, e os vasos de bronze e ferro serão consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Versículo 20. Gritou o povo os sacerdotes, tocaram a trombeta, e ouviram o povo um sonido de trombeta, e deu um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu na cidade, ao qual em frente em si o tomaram. Os irmãos perceberam, meus irmãos, a constância, meus irmãos, de serem fiel àquilo que eles tratam, a constância de serem abençoadores e serem abençoados por ser fiéis ao Senhor. Passa para mim.
O 2, meus irmãos, não seja inconstante, pois isso destruirá a sua vida e aqueles que estão à sua volta. Ao contrário, meus irmãos, da constância é ser inconstante. E o ser inconstante, meus irmãos, é algo interessante. Ele é variável, mutável, ele é irregular, ele é flutuante, ele é incerto, passageiro, transitório, inseguro, precário, impertinente. É um ser inconstante. Se nós olharmos o versículo, meus irmãos, o capítulo número 7, olha que interessante, meus irmãos. O povo de Deus já tinha aprendido as lições de Deus. Amém, meus irmãos? Eles tinham aprendido as lições de Deus. Serem constantes na oração, serem constantes naquilo que o Senhor ordenava, desde a preparação para a travessia do Jordão, desde entenderem que deveriam adorar a Deus, porque o Senhor fez acontecer, e aquilo que aconteceu com o rio aberto, e eles oravam, e eles disseram que eram fiéis ao Senhor, pelo menos declararam a sua constância em servir a Deus. Observa-se também, meus irmãos, que eles foram abençoados, e a sua palavra, como Josué diz, foi fiel àquilo que ele disse, que poupar a vida da prostituta Raabe por causa do favor que ela fez diante aquilo que aconteceria da conquista de Jericó. Outra coisa também, meus irmãos, eles não foram atropelados em suas ações, eles foram constantes, porque ficar rodeando a cidade 7 dias, 7 vezes, e no outro dia, 7 dias, no outro dia, 7 vezes, 7 vezes. Eles foram constantes, eles estavam acreditando em Deus. Porque, meus irmãos, já tinham experimentado há pouco a travessia do Jordão. E o povo era orientado por Josué, e eles perceberam que aquilo a se fazer era a melhor escolha. Porque diante deles, o medo da derrota, o medo do povo que estava à sua volta, o medo da vergonha, eles estavam próximos a fazer aquilo que deveria ser feito, conquistar a terra que emana leite e mel. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos o versículo, capítulo 7, que depois, meus irmãos, de tudo aconteceu, o capítulo 6, meus irmãos, a partir do momento em que nós olhamos a queda do muro de Jericó, por um grito ungido de Deus, daqueles que estavam se entregando a Deus, e somente a trombeta o derrubou aquela muralha, e não foi as suas mãos, mas um grito fez aquilo ser derrubado. Mas o grito, meus irmãos, de alguém que obedeceu a Deus. Eles tiveram, meus irmãos, até ali experiências extraordinárias, e perceberam que suas mãos não poderiam fazer, e eles contaram com o favor do Senhor. Meus irmãos, eles não usavam um dedo para derrubar a muralha, somente o poder de obedecer com constância a Deus. Mas agora, meus irmãos, com o muro caído, os irmãos, no capítulo 6, a partir do muro caído, houve uma série, meus irmãos, de comportamentos que deveriam ser observados. Quando entraram na cidade, eles não poderiam saqueá-la, mas tudo que era de ouro e prata seria usado para o templo de Deus. Se nós olharmos, meus irmãos, o capítulo número 7, nós vamos olhar, meus irmãos, um povo já experimentado naquilo que era o favor de Deus. O que eles passaram? Abriram um rio, derrubaram a muralha, estavam já experimentados ao favor de Deus.
Se nós olharmos, meus irmãos, o versículo número 7, de 1 a 9 diz assim, o capítulo número 7, de 1 a 9 diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmim, filho de Zibedim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avé, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi, espiai a terra. Então, meus irmãos, subiram aqueles homens e espiaram Ai, a próxima cidade a ser conquistada. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens, e feri a Ai, e não fortigueis ali a todo o povo, pois são poucos habitantes. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil, a quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta de Sebarim, e aos derrotaram na descida, e o seu coração do povo se derreteu e tomou como água. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Os anciões de Israel fizeram o mesmo, deitaram em pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão, para que entregasse as mãos dos amorreus, para que fizesses perecer? Oxalá nos tivesses condenado a ficar além do rio. Ao Senhor direi: ora, Israel virou as costas diante dos meus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e nos derrigarão, e os nossos nomes na terra. Então se fará o teu nome grande. Meus irmãos, até ali, eles estavam cumprindo e sendo fiéis à vontade do Senhor. Mas meus irmãos, Acã feriu a promessa de Deus, trazendo para o meio do povo aquilo que o Senhor disse para não fazer. O que eu digo ali, meus irmãos, não sejamos inconstantes, pois destruirá a sua vida e a vida à sua volta. Percebe, meus irmãos, pelo pecado de somente, uma pessoa, todo o povo pereceu e não conseguiram despojar Ai, a próxima cidade a ser conquistada. Além do que, meus irmãos, o povo de Israel já estava autossuficiente. O que eles disseram: vimos, é fácil. Vamos levantar todo mundo? Não. Vamos levar todo Israel? Não. E se percebe, meus irmãos, que Josué não estava, porque ele ouviu a notícia. A Bíblia diz que ele ouviu a notícia, então lá ele não estava. O líder máximo de Israel não estava diante ao povo. E ele disse: vamos levar poucas pessoas, nós vamos conquistar essa cidade, a grosso modo, como falamos, com os pés nas costas. Meus irmãos, vez por outra, nós esquecemos de Deus nas nossas atitudes e nos tornamos inconstantes. E nós achamos, meus irmãos, que em algumas situações não devemos orar, não devemos buscar aquilo que Deus tem a nos dizer com relação às nossas atitudes. Nós devemos buscar a Deus em tudo, meus irmãos. Estevão, desde pequenininho, quando nós vamos viajar ou sair com o carro, a gente parava: vamos orar? E eu pedia: Estevão, ora. E o Estevão lá atrás, na cadeirinha, orava por nós. Que papai não corra. E papai dirige direitinho. Não deixa a mamãe dirigir, deixa só o papai. E meus irmãos, ele ainda faz isso. Mas percebe, meus irmãos, que de vez em quando nós não fazemos isso. E sempre o Estevão é aquele que fala assim: vamos orar, nós vamos a um lugar longe, Deus possa estar conosco, nos guiando, tomando conta da mecânica desse carro.
Algumas coisas são muito simples, meus irmãos. E nós colocamos Deus de lado e achamos que é fácil fazer. Sei que algumas coisas devemos fazer, conquistar, lutar as lutas, rodear a cidade, é nós que devemos fazer. Gritar para o muro cair, nós vamos fazer. Mas, meus irmãos, devemos ouvir ao Senhor para que possamos ser constantes. E outra coisa, meus irmãos, o capítulo continua nos seus versículos. Ele diz assim, versículo número 10 do capítulo número 7. Disse o Senhor a Josué: levanta-te, pois que está prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, e violaram a minha aliança, que lhe tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas. Furtaram e mentiram, até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminares do vosso meio coisas roubadas. Levanta-te, santifica o povo, santifica-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, Israel. Não poderás subsistir diante dos seus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amanhã os chegareis segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar, se chegará por família a família o Senhor, e tomará e chegará a casa, e chegará homem por homem. Aquele que for achado coisa condenada será queimado no fogo, e tudo que tiver violou a aliança do Senhor e fez loucura a Israel. Acã, meus irmãos, escondeu debaixo de sua tenda uma capa de púrpura bonita, chamou a atenção dos seus olhos. Ele não foi constante em permanecer fiel ao Senhor. Condenou a si, a sua família e todo um povo. Se nós observarmos, meus irmãos, preste atenção, o que nós temos levado para as nossas casas, meus irmãos. Será, meus irmãos, que o Senhor nos deixará que nós continuemos andando com constância? Isso é inconstante, meus irmãos. O que nós levamos para o nosso coração, os pecados escondidos. Não só, meus irmãos, detonamos a nossa vida como a vida da coletividade inteira, meus irmãos, quando nós olhamos como contexto igreja. Não só a nossa vida, por a vida da sua esposa, do seu filho. Ao contrário, o seu filho e a sua esposa, o seu lar, meus irmãos, deve ser consagrado ao Senhor. A sua vida consagrada ao Senhor. Quando estamos longe de casa, hoje eu estava falando com a Márcia, quem viaja muito, eu sempre viajei pela usina, algumas pessoas saem de casa, parece que longe da visão daquilo que é normal de sua comunidade, fazem coisas cabulosas, meus irmãos. É a hora de permanecermos fiéis e constantes, como estamos longe dos olhos de todos, desde a igreja até a sua família e a sua vida também. O que você carrega em seu coração, para dentro da sua casa, dentro da sua televisão, ou então dentro do seu mundo, né, meus irmãos? Dentro do seu mundo particular, que se tornou a internet ou o seu celular particular, trazendo condenação para toda a sua família e desvio, meus irmãos, daquilo que é a constância deve ser para a sua casa e para o seu coração. Ouça a voz de Deus, meus irmãos. Trate a sua vida, permanecendo constante naquilo que você tem um propósito para o Senhor. Acã, meus irmãos, fazendo chegar, versículo número 17, fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada família dos Seraitas, fazendo chegar a família dos Seraitas, homem por homem foi tomado Zebidim. Fazendo chegar, e aqui ele fala das tribos todas. E quando, meus irmãos, lá no versículo número 19, então disse Josué a Acã: filho meu, dá
peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e fazes confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não ocultaste. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, eis que fiz. Quando vi esse despojo, uma boa capa babilônica, de 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei. Então escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Escondeu dentro da casa dele. Meus irmãos, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, sabe o que você faz? Filho, seu pai sabe o que você faz em secreto. Irmãos em Cristo, a sua igreja, se olhar a sua vida aí fora, vai entender o que você faz fora da presença de Deus. Os pecados encobertos, meus irmãos, para Deus nunca fica encoberto. Por mais que você esteja tentando esconder, como diz, meus irmãos, de Deus nada se esconde da onipresença e da onisciência dele. E meus irmãos, quando observamos Josué, passa para mim, ele entra num contexto, meus irmãos, de dizer assim: pequemos, mas meus irmãos, se esforce e seja constante, ao mesmo que caia, o Senhor novamente te levantará. E olha, observando, meus irmãos, quando ele entende o pecado, ele rasga as suas vestes e busca ao Senhor. No capítulo número 8, de 1 a 4, diz assim: então disse ao Senhor a Josué: não temas, repete novamente a constância em dizer aquilo que ele permaneceria e aquilo que ele deveria fazer. E não te espante, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que dei em suas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Fará Ai o seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei somente, que para vos saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade e lhes dará dela. Então levantou Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes, os enviou de noite. E todas as ordens, percebem, meus irmãos, que agora eles fizeram direito. Todas as ordens, ouvi atentamente. Armarei uma emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanciarei muitos da cidade. Todos vós estareis alerta. Percebe, meus irmãos? Deus foi misericordioso com o povo de Israel. Assim é misericordioso em nossa caminhada. Se nós, meus irmãos, um dia vacilarmos em nossa constância, temos um Deus que perdoa os nossos pecados. Mas devemos, meus irmãos, nos entregar a Ele e dizer o que pecamos ao Senhor. Se você, meu irmão, tenha algo semelhante a isso aqui, possa se arrepender e entregar diante do Senhor. Passa para mim. Nunca se esqueça que você pode até ser inconstante, mas Deus é constante. Por isso, meus irmãos, se arrependa dos seus pecados. Torne uma vida diferente diante do Senhor. Passa mais um. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim: tão somente esforça-te. Tão somente esforça-te. Tem muito bom ânimo para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a esquerda e não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Seja constante, meus irmãos. Aprenda, meus irmãos, que mesmo que um dia você não for, o Senhor espera o seu arrependimento. E numa caminhada de 2023, que o Senhor possa abençoar profundamente o seu coração. Lembre-se, meus irmãos,
Eu lembro até hoje, meus irmãos, a primeira vez que eu vi essa mensagem, isso me incomodou demais, em dizer que às vezes, meus irmãos, ocultamos as coisas de Deus, ocultamos as coisas das pessoas, de mim mesmo, mas de Deus não dá. Então, por isso, meus irmãos, não traga maldição para a sua vida e para a vida da sua família e até mesmo para a sua igreja. Vamos orar? Deus possa ter misericórdia para conosco. Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Tua graça, Senhor, nos é manifestada por meio de Cristo Jesus. Aquele que foi constante, Senhor, em sua vida enquanto estava aqui. Fazendo o Senhor enfermar em nosso lugar. E sendo constante, Senhor, em amor, em graça, em sabedoria. Vimos, Senhor, como o Senhor fez com Israel e seu povo. Observando, Senhor, enquanto eles estavam felizes, fiéis à sua palavra e constantes, foram pessoas abençoadas. Mas a partir da sua inconstância, Senhor, o Senhor os tratou. Trate o nosso coração também. Nos ajude a viver a constância do Evangelho e para que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não teve uma experiência com Deus, eu faço sempre esse apelo e quer aceitar Jesus nessa noite. A constância do amor eterno sobre a sua vida. E quer se arrepender dos pecados. Aqueles que não aparecem, faça isso nessa noite. Eu não vou pedir para você que levante, eu não vou pedir para você que venha aqui na frente, mas que trate aquilo que o Senhor te incomodou nessa noite. Eu já estou fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração. Amém? Meus irmãos, uma boa semana. Falem de Jesus. Falem sobre a constância e como ser abençoado quando somos constantes com Deus. Eu vou estar à porta, despedindo dos irmãos. Eu vou pedir o irmão Robson, ele vai estar tocando. Temos por luta passado, lutas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Eu vou estar lá na frente, os irmãos vão estar tocando. Eu vou estar despedindo aos irmãos lá à porta. Através do prelúdio, os irmãos possam estar orando antes de chegarem lá, pensando naquilo que o Senhor plantou em seu coração nessa noite. Uma semana excelente de paz e de vida.